produção de todo mundo? Eu estou fazendo integração por parte. Todos eles? Todos eles foram uma integração em DDT ou em divergência, sempre uma integração por parte. Então esse termo aqui foi embora. Esse termo aqui não tem φ. Esse termo aqui tem, vai ficar 2 psi φ delta φ. Então eu vou dizer aqui mais 2 psi φ delta φ. Esse termo está aqui. E esse termo aqui que vai produzir mais lambda rho. Depois a gente acerta esse lambda com μ0 lá, vai produzir assim, mais lambda φ. Vamos lá, lambda rho. Então esse vai gerar um termo inhomogêneo. Aí você pega esses constantes de acoplamento por fenomenologia. Você encaixa os termos e compara. Isso, exatamente. Isso eu vou comparar. Então a gente obteve a seguinte equação aqui, ó. Menos 2a, φ dois pontos, menos 2 cetil laplaciano de φ, menos alfa, divergência do A ponto, mais 2 psi φ, mais lambda rho, igual a 0. Então, por exemplo, isso é geral. Se a gente quiser, a equação de Marx, ela me diz o seguinte, a divergência de E, que é menos gradiente de φ, menos dAdt, é igual a ρ sobre ε0. Então eu poderia ver o seguinte, ó, Laplaciano de φ, está aqui. φ dois pontos não tem. Então, no princípio, esse A deveria ser 0. Isso aqui não aparece nessa equação. Mas vamos deixar, porque pode ser que apareça na outra. Mas se eu quiser reproduzir essa equação de Marx, certamente eu teria que fazer φ igual a 0. A igual a 0. Ó, o Laplaciano de φ está aqui. Então eu faria esse cetil igual ao meio. Produziria, ó, Laplaciano de φ com sinal menos. Só acertar o cetil para dar esse termo. Esse termo aqui é divergência do A ponto. Ó. Esse termo aqui é isso aqui, ó, divergência de A derivada temporal, alfa. Então esse termo aqui também está aqui. Esse termo não tem. Então o psi deveria ser 0. Não tem φ puro. Não tem nenhum momento que tem φ puro nas equações de Marx. Esse termo aqui falaria, sei lá, diria que lambda é menos 1 sobre ε0. A gente pode acertar. Mas a gente já viu que aqui dentro, num caso de escolha muito especial de parâmetros, a gente pode reproduzir. Por exemplo, dessa equação aqui podemos, né, reproduzir a equação de Gauss. O campo elétrico é. Não vou fazer isso agora, depois a gente faz. Então, pois não. Você com isso consegue obter a equação para φ? Isso. A equação de φ é a equação de Gauss. Não, mas não foi a forma covariante. Laplaciano de φ. Isso. Aqui, ó, Laplaciano de φ. Menos o φ dois pontos. Ah, isso aqui seria. Eu esperei que você tirou. Ah, isso aqui é a equação. Não, mas isso aqui, esse termo aqui, na verdade, quer dizer, quando você obtém as equações de campo, você itera com a equação de Ampère-Maxwell. Tá certo? Então o termo, vamos ver, eu não tirei ainda, vamos deixar esse termo, mas provavelmente esse termo vai sair, porque quando você obtém a equação de onda para φ, você não está usando só a equação da divergência de E, você busca a equação do rotacional de E. Como é que você tira a equação de onda para o campo φ? Né? O que você faz a equação de onda para E, né? Ou para φ mesmo, né? Quer dizer, quando você tem divergência de E igual a 0, então isso aqui fica Laplaciano de φ menos, Laplaciano de φ, menos Laplaciano de φ, menos DDT, ou menos da divergência do dAdt. Isso aqui é igual a 0. Aí, para você obter a equação de onda para φ, o que você faz? Você usa o gauge de Lorentz. Quem é o gauge de Lorentz? DDT de φ mais divergência de A igual a 0. Então, quando você diz que a divergência de A é menos DDT de φ, quando você diz que a divergência de A é menos DDT de φ, esse termo aqui fica mais D2 dt2. Na verdade, peraí, é 1 sobre...
o gauge de Lorentz é isso aqui, 1 sobre C2, né? Que é dmi a mi igual a zero. São o gauge de Lorentz. Então isso aqui, o D0 é 1 sobre C dt e o A0 é φ sobre C. Então fica 1 sobre C2, dφ dt. Isso é a fixação do gauge de Lorentz. Então você só obtém a equação de onda para φ depois que você fizer a fixação do gauge. Aqui nós não estamos fazendo a fixação de gauge. Depois que eu fizer a fixação do gauge, mesmo que eu não tenha esse termo, eu posso gerar a derivada temporal segundo de φ, porque eu fixei o gauge e substituí a divergência de A. Né? O que é importante para mim é ter esse termo e esse termo. E aí com esse termo aqui, eu gero esse aqui se eu fixar o gauge. Que é outro. Então eu vou discutir isso, porque isso aí é uma coisa mais sutil. Mas foi bom você chamar a atenção. Por enquanto a gente está só olhando as equações de campo. Vamos fazer rapidamente a equação do A e acabou. E esse tira a dependência de cima do derivado. Oi? E esse tira a dependência de cima do derivado. Isso, eu tiro a dependência do modelo. Então, vou pagar isso aqui já de um pouquinho. Final ano que vem, aí eu pego só as equações de campo. Deixa eu abrir. Então, vamos pegar agora e fazer a variação em relação a A. Então, vamos fazer a variação em relação a cada componente. Aí, então isso aqui vai me dar o delta L. Então, meu delta L vai ter que ser escrito assim, delta AI vezes isso aqui. Claro, na equação de campo é dl dφ igual a zero. Que isso aqui é o que a gente chama de derivada funcional. dl dφ delta L, delta φ igual a zero, me dá isso aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de derivada funcional do Lagrangiano em relação a φ. É a equação de campo para φ. Agora vamos fazer uma derivada funcional de L em relação a A. Então esse termo aqui não tem nada, esse termo aqui vai ser o sempre, vai ficar 2D a ponto, delta a ponto. Aí faz a integração por parte, ganha o sinal menos, vai ficar menos 2D a 2 pontos. Aqui não tem nada e aqui tem divergência de A. Então a gente tem o que quer dizer? Isso, 2 aqui, né? 2D, divergência de A, que é DI aí, e aí delta DJ do delta J. A divergência de A é a variação da divergência de A. Aí de novo, o que a gente precisa liberar esse cara? Integra por parte. Jogo DJ para cá e boto o sinal menos. Integrar por parte significa que eu joguei fora no termo de superfície. Então eu estou produzindo aqui o menos 2D. Vamos tirar aqui essa setinha, vamos botar aqui aí 2 pontos. Vou botar tudo componente. Então eu estou tirando aqui menos 2D. Delta. Opa. Vamos fazer o contrário. Eu preciso fatorar um delta AI. Então seria melhor eu ter feito assim. Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. Nós queremos fatorar um delta aí. Então aquele termo lá deu 2D divergência de A. Vou chamar a divergência de A de DJJ. E a variação da divergência de A, vou chamar de DI do delta AI. Eu pego por partes esse cara aqui, ele vem para cá. Ele vai finalmente. Vai ficar menos DI da divergência do A, é DJJ. Está lá. Está aqui. Fatorei esse cara aqui, então fica delta I, DI, DJJ. Então esse termo aqui eu vou ter o termo rotacional de A ao quadrado. Vamos lá. Então, rotacional de A, epsilon I, J, K, DJ, AK. Esse é o primeiro rotacional. Componente I do rotacional vezes a componente I do outro rotacional. NN. VN, AN. Quer dizer, na verdade, perdão, qual é a componente? Claro. 2E, 2 é rotacional de A, escalar, variação do rotacional de A, né? Que é, na verdade, rotacional da variação de A. Quer dizer, a variação de um quadrado é 2 vezes o objeto vezes a sua variação. Então, é 2 vezes o objeto vezes a sua variação do rotacional de A e o rotacional da variação de A. Então, vamos escrever isso aqui assim, ó, 2E, quem é isso aqui? Isso aqui é rotacional de A, componente I, rotacional de A, componente I, rotacional do delta A, o que eu vou fazer aqui? Vamos botar assim, rotacional do A, do
Quem é a componente I desse rotacional? Epsilon I J kappa dj a kappa. Quem é isso aqui? Isso aqui é Epsilon I NN dN delta N. Olha lá. Na verdade, não é bom botar delta N, vou botar delta AI, porque eu quero fatorar esse delta AI. Então, vamos botar aqui no lugar do N o I, e no lugar do I vamos colocar o N, que são índices saturados, né? Só para evitar, porque eu quero fatorar, na verdade, isso aqui. Então, eu quero que o meu delta A apareça com o índice I. Então, eu joguei esse índice I para cá e esse índice N eu joguei para cá. Só mudei os I's, tá certo? Então, isso aqui é rotacional de A componente N, escalar, rotacional de delta A componente N. Então, a componente N desse cara e a componente N. Só para poder salvar o delta aí. Eu vou fatorar esse delta aí. O que eu vou precisar fazer para fatorar? Jogar esse dm para cá. Essa derivada vai atuar aqui, para cá. Menos dm dj a k. Então, limpei isso aqui. Agora só uma brincadeirinha. Epsilon n j kappa, epsilon n mi. Vou só fazer isso aqui. Então isso aqui é delta de jm, delta de kappa i, menos delta de ji, delta de kappa i. Kappa i, ji, kappa i. Isso. Então, só para a gente poder tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui que eu já limpei. Isso aqui que eu já limpei. Isso aqui nós já fatoramos. Vai ficar menos 2L. Primeiro termo. O M vira J. Então, se o M vira J, isso aqui vira um Laplaciano. Um Laplaciano de AK. Mas aí o K vira I. Então vai ficar menos Laplaciano de AI. É o primeiro termo. E o segundo termo vai ficar menos, vai ficar mais 2L. Aí o J vira I e o K vira M. Então o J vira I, vai ficar DI. E o K vira M. Vai produzir aqui uma divergência de área. Então esse termo aqui está dando para nós, vamos lá, menos 2E. Menos 2E, Laplaciano do AI. Então, aí, delta AI, como deveria ser. E mais 2E. Aí, DI, né, que seria gradiente, né, da divergência do ar. Então, fizemos esse termo. Então, esse termo, fazendo a variação desse termo aqui, nós temos aqueles dois termos aqui. Espero não ter errado esse sinal aqui. Esse aqui, vamos fazer esse aqui. Alfa, como é que fica esse termo? Alfa, esse termo vai ficar simples, vai ficar alfa φ ponto DI aí. Quando eu fizer a variação, vou produzir a variação aqui. Eu vou trazer esse termo para cá, DI para cá. Esse é um sinal menos. Então nós produzimos menos alfa DI do φ ponto. Então menos alfa, né? Gradiente do φ. Então menos alfa DI do φ ponto. Certo? Esse aqui, a ponto de divergência de ar. Agora, ponto, como é que é? A ponto escalar rotacional de ar. Perdão. Vai ficar. Então, aqui você vai ter duas contribuições. Então, ele é gama. Então, vai ficar gama, delta A e ponto rotacional de A, componente I. Gama, aí, ponto, escalar, rotacional, delta A. Então aqui esse termo aqui é fácil.
Esse aqui eu vou simplesmente livrar essa derivada temporal para cá. Ela sai daqui e dá um sinal menos. Então eu vou produzir um termo que é menos gama, fatoreio delta I, DDT do rotacional de A componente I. Vai ficar menos gama, DDT do rotacional de A componente I. Esse termo aqui já foi feito. E aí sobrou esse termo aqui. Eu tenho agora que trazer, então esse termo aqui é gama A I ponto. AI ponto, os capas, na verdade é AI ponto rotacional de delta A componente I. Vai ficar gama AI ponto epsilon I J capa DJ delta A. Aí ponto epsilon J K delta. Então eu quero fatorar isso aqui. É claro, eu vou jogar o DJ para cá. Vai dar um sinal menos. Então fatorei o delta I. O que eu produzi aqui? Produzi epsilon I J K. Troca aqui a ordem. J com I. E bota um sinal mais. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. Epsilon J I K DJ AI ponto. É a capaésima componente do rotacional de A ponto. Então, vai produzir aqui mais um gama. Produzir o sinal mais gama. E aí vamos ter mais gama. Aqui deu I, né? Então, alguma coisa. Tá certo. Então eu fiz o contrato. Tem aqui, aqui. Aí ponto rotacional de A componente I, tá certo. Então deixa eu ver, eu acho que eu estou tendo um problema de índice aqui, que eu fatorei esse cara aqui, tá certo, isso aqui está dando J e está sobrando o índice K aqui, a questão é essa, tem alguma coisa disso, vamos fazer isso de novo. Na verdade tinha um índice I a mais, tinham 3 Is ali. Então pode ter sido isso, vamos fazer esse termo de novo. Esse termo aqui é AI ponto rotacional de AI, pode ter sido isso, vamos fazer de novo aqui. Esse termo então é gama A I ponto, e aqui é epsilon I J capa, então é isso, DJ delta A capa. Eu quero fatorar o delta AI, então não é bom manter essa estrutura de índice. Vamos chamar o capa de I e o I de capa. Vamos chamar o capa de I e o I de capa. Porque aí eu garanto que eu fico com delta I. E aí agora sim, vou trazer esse DJ para cá. Vai ficar menos gama DJ A capa ponto. DJ aqui tem um epsilon capa J aí. Menos gama epsilon J capa aí. Menos gama epsilon J capa J aí. Menos epsilon, capa JI, perfeito, o DJ veio atuar na capa ponto, aí nós liberamos o delta I, como nós queríamos. Então isso aqui para ele é importante. Então vai ficar esse termo aqui, é só trocar o capa com J, J com capa, J capa, e aí fica mais. Então esse termo dá para nós aqui mais gama rotacional do A ponto componente I. Mais gama rotacional do A ponto. Componente I. Então está aqui, ó. Componente I. Então quer dizer que isso aqui é DDT. Então a gente está vendo o seguinte, esses dois termos estão se cancelando, ó. Porque isso aqui no fundo é a derivada temporal. Essa derivada temporal eu posso botar aqui fora. Então fica menos mais. Esse termo é um termo de superfície. Nós não temos. Esse termo aqui é um termo de superfície. Vamos ver o que é só. Então a gente está vendo, ó, ele está desaparecendo da equação de campo. Então é aquilo que eu falei, se está desaparecendo, a gente não viu, mas ele é um termo de superfície. Vamos ver aqui, ó. Gama A e ponto rotacional de A. Epsilon I J capa DJ A capa. Então vamos fazer o nosso truquezinho da integração por parte. Vamos botar gama, vou botar gama, vou esquecer o gama.
Vou botar esse termo só. Vai ficar DJ do A I ponto epsilon I J capa a capa menos. Então ficou o AI ponto. Então, vamos produzir esse termo aqui, menos DJ AI ponto. Tem que jogar esse termo aqui. Menos DJ AI ponto, epsilon J capa a capa. Certo? Esse termo aqui eu pude trazer para essa forma. Então, esse termo aqui é um termo de superfície. Tá joia? Vamos em frente agora. O que eu posso? Esse termo aqui, ele tem a derivada. Eu posso jogar agora. Vamos fazer uma integração temporal aqui. Porque se eu fizer uma integração temporal aqui, eu vou jogar. Então, vamos fazer o seguinte. Só esse termo aqui, não é muito óbvio, mas é isso aqui. Esse termo aqui é isso aqui, menos isso. Então, esse aqui é um termo de superfície. Agora, vamos pegar esse segundo termo aqui só. Vamos fazer o seguinte nele. Vamos escrever esse termo como sendo menos a derivada temporal do AI ponto epsilon J capa a capa. Tem ponto? Oi? Não tem ponto. Então, menos a derivada. Então, vai ser a derivada desse vezes esse, mais, ou o contrário agora, mais AI epsilon J capa a capa ponto. Então, esse termo aqui, pude escrever desse modo aqui. Então, esse termo aqui deu uma derivada temporal, esse termo aqui está dando uma derivada espacial. Esse termo aqui então sumiu. Peraí, tem um DJ no aí. Aonde? Tem um DJ no aí. Aqui? Não, nos dois. Dentro do. Tanto faz. É DJ, aí ponto, Tanto faz. Aí eu botei aqui, né? Tem DJ aqui. Eu tinha DDT de AJ ponto, né? Então ficou DDT do DJ aí ponto, que é o primeiro termo, que é aquele termo esse aqui, mais agora DJ do AJ. Agora, esse termo aqui, observem só, a relação desse termo com esse termo aqui. Ó. Aqui eu tenho um A ponto puro. Tchau, tchau, Henrique. E aqui eu tenho essa. Então, vamos fazer a seguinte mudança de índice. Vamos chamar esse capa de I. E vamos chamar o I de capa. Só troquei os índices. Chamei o capa de I e o I de capa. Para ficar, ó, AI ponto, AI ponto. Epsilon, depois a gente muda a ordem aqui, DJ capa, DJ capa. Vamos reconstituir a ordem daquele Epsilon. Epsilon capa JI é a mesma coisa que Epsilon I capa J. Só trazer esse I para cá duas vezes. Mas aí eu posso trocar a ordem aqui, vai ficar J capa. E aí vai ganhar um sinal menos. Então esse termo aqui é menos. Então eu tenho que isso aqui é igual a isso, menos isso, menos isso. Esse menos transmuta para cá, vem para cá com o sinal mais. Então vai dar 2. Então o que a gente está mostrando é que duas vezes esse termo, quer dizer, esse termo aqui, aí ponto, epsilon J capa, DJ capa, ou seja, a ponto escalar rotacional de A, é um meio dessa divergência, quer dizer, então a gente está mostrando que esse termo aqui, ele é a mesma coisa que um meio da divergência de A escalar a I, onde eu tenho DI, posso botar esse J para cá, então vai ficar menos um meio da divergência de A ponto vetorial A, então vai dar aqui, eu trago, né, eu boto eu troco a ordem do J com I, vai ficar um sinal menos. E isso aqui vai ficar justamente o produto vetorial do A com o calma. Tá aqui. E depois esse termo aqui, menos um meio, DDT, o DDT de rotacional IJK vai ficar mais um meio de
esse cara aqui vai me dar, vou trocar a ordem aqui, J vai ficar rotacional de A, componente K, vai ficar rotacional de A, escalar A, ou seja, botar menos A, escalar rotacional de A. Então, não era óbvio, mas a gente agora mostrou que esse termo é, na verdade, a soma de dois termos de superfície. Então, quer dizer, não precisava nem ter mostrado, porque ele automaticamente desapareceu, mas é só por isso. Por que ele desapareceu da equação de movimento? Porque ele deve ser um termo de superfície. Então, na verdade, esse termo não precisaria nem ter sido escrito. Dois termos de superfície. Não posso apagar ele aqui. E aí agora, esse termo aqui vai me dar 2π, aí, delta aí, e esse termo aqui vai dar para nós mais sigma j aí. Só para fechar. Vamos só escrever a equação de forma vetorial, que aí a Jade está copiando. Então, como um vetor, é um componente de um vetor, vai ficar menos 2b, A vetor, derivada seguinte, menos 2b, gradiente, a divergência do A. Menos 2e, Laplaciano do A. Mais 2e, gradiente, divergência. Não sei se todo mundo lembra que gradiente da divergência menos Laplaciano é o rotacional do rotacional. Isso aqui que está aqui, ó. Eu fatoro esse 2e, posso fatorar esse 2e, fatoro esse 2e aqui, fazer esse fatorar, esse aqui é menos 2e e esse aqui é mais 2e. Vamos dizer que eu fatore aqui 2e, vou botar mais 2e, menos isso aqui e mais isso aqui. Então fica, ó, gradiente da divergência menos Laplaciano. Isso é o rotacional do rotacional. Então, porque automaticamente a combinação veio certa. Ficou gradiente da divergência menos Laplaciano, que é o rotacional do rotacional. Então aqui produz mais 2e rotacional do rotacional de A, que já está saindo a nossa equação de Ampère máximo. O rotacional de A é B. Então isso aqui está me dando uma equação para o rotacional de B. Tá? Então esse termo aqui com esse termo. Aí ficou aqui menos alfa. Menos alfa. Gradiente do φ ponto. Mais 2πA mais sigma j igual a 0. Então essa é a nossa equação. Então daqui a gente deve ver até, ó, rotacional do rotacional de A é rotacional de B. Rotacional de B tinha que dar dE dt. dE dt é a derivada temporal do gradiente de φ. E dE dt e rotacional e ddt do A. Então esses dois termos aqui vão ter que se juntar para me dar o dE dt. Porque o que é o dE dt? Que é o termo de corrente de deslocamento. dE dt é menos gradiente de φ. Então está produzindo esse termo aqui, menos gradiente de φ derivada temporal. E depois eu tenho que produzir uma derivada temporal do outro termo, que é o ddt do A. Aí vai aparecer um A dois pontos. Então, esse termo com esse termo vão se combinar para dar a corrente de deslocamento. Esse termo vai dar o rotacional de B. Esse termo deve estar fora. Esse termo vai estar fora, que não tem nenhum A. E esse termo aqui vai me dar a corrente. Então, a gente vê que por uma escolha de parâmetros, a equação, né, de Ampère-Maxwell está saindo daí. Vai precisar pegar esse, quer dizer, Ampère-Maxwell, esse termo, com esse termo, que é rotacional de A, dE, dt e J.
Esses termos aqui são espúrios. Então eles estão fora da descrição de Maxwell. Mas se eu não tiver uma descrição de Maxwell, o que esse termo aqui poderia estar me dizendo? Está ligado com a supercondutividade, a equação de Londres, que nós vamos discutir depois, tá bom? Então a gente vai ver que a gente sai daí com algumas extensões também de Maxwell, tá legal? Então vamos parar aí. Jadma copiou, Jadma? Então na hora que vem a gente retoma daí para ver como chegar a Maxwell, tá bom?